Olá! Essa é a parte 3 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de noções de direito constitucional, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O nascido no estrangeiro, com pai brasileiro ou mãe brasileira, que venha a residir no Brasil, adquire automaticamente a condição de brasileiro nato ao atingir a maioridade civil. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, não adquire automaticamente a condição de brasileiro nato ao atingir a maioridade civil. De acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal de 1988, esses indivíduos só serão considerados brasileiros natos se vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. Ou seja, a condição de brasileiro nato não é automática, é necessário que o indivíduo manifeste sua opção pela nacionalidade brasileira, conforme previsto na Constituição. Essa escolha pode ser feita a qualquer momento após estabelecer residência no país. Questão número 2. Letícia nasceu em Brasília, DF. Seus pais são de nacionalidade italiana e, na ocasião do nascimento da filha, estavam no Brasil a serviço de seu país, visto que eram diplomatas a serviço da Embaixada da Itália, situada na capital federal. Pouco tempo depois do nascimento da menina, a família retornou para a Itália. Entretanto, após completar 35 anos de idade, Letícia decidiu viver no Brasil e seguir carreira política. A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir com base nas disposições da CF acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Embora seja filha de pais estrangeiros, Letícia é brasileira nata, pois nasceu em território brasileiro. Logo, considerando sua nacionalidade, Letícia pode candidatar-se ao cargo de presidente da República, caso cumpra as demais condições de elegibilidade, na forma da lei. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Embora Letícia tenha nascido em Brasília, DF, ela não é considerada brasileira nata, pois seus pais, de nacionalidade italiana, estavam no Brasil a serviço de seu país como diplomatas. De acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal de 1988, são brasileiros natos aqueles nascidos no Brasil, exceto se os pais forem estrangeiros e estiverem a serviço de seu país no momento do nascimento. Como os pais de Letícia eram diplomatas italianos, ela não adquiriu automaticamente a nacionalidade brasileira ao nascer. Caso Letícia deseje obter a nacionalidade brasileira, ela pode solicitar a naturalização, mas não será considerada brasileira nata, e sim brasileira naturalizada. Isso significa que ela não poderá se candidatar à presidência da República, pois esse cargo é reservado exclusivamente para brasileiros natos, conforme o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Questão número 3. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais. São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior, de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou sejam registrados em repartição brasileira competente. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 12, inciso 1º, a linha C, estabelece que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, a nacionalidade brasileira. Além dessa hipótese, a Emenda Constitucional número 54 de 2007 acrescentou uma segunda forma de aquisição da nacionalidade nata para os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Assim, a redação atual da Constituição prevê duas possibilidades para que filhos de brasileiros nascidos no exterior sejam considerados brasileiros natos. 1. Registro em repartição brasileira competente, consulado ou cartório no Brasil.
A criança já nasce brasileira nata pelo simples fato de ter sido registrada em repartição brasileira. 2. Residência no Brasil e opção pela nacionalidade. Se não houver o registro inicial em repartição brasileira, a pessoa nascida no exterior de pai ou mãe brasileiros poderá adquirir a nacionalidade brasileira nata se vier a residir no Brasil e, após atingir a maioridade civil, optar pela nacionalidade brasileira. O item afirma que são brasileiros natos aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou que sejam registrados em repartição brasileira competente. Essa afirmação está em conformidade com o disposto na Constituição Federal. Questão número 4. Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir. A nacionalidade brasileira será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de 15 anos e que não possuam condenação penal. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A nacionalidade brasileira não é concedida automaticamente aos estrangeiros que residam no Brasil há mais de 15 anos sem condenação penal. Na verdade, a Constituição Federal de 1988, no artigo 12, inciso 2º, a linha B, estabelece que esses estrangeiros podem requerer a nacionalidade brasileira por meio de naturalização, mas não recebem essa condição de forma automática. Ou seja, é necessário que o estrangeiro interessado solicite formalmente a naturalização perante o governo brasileiro. Apenas após análise e deferimento do pedido pelas autoridades competentes é que a nacionalidade será concedida. Questão número 5. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os nascidos no estrangeiro que sejam filhos de pai e mãe brasileiros somente serão considerados brasileiros natos se tanto seu pai quanto sua mãe estiverem ambos a serviço da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. De acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha B, da Constituição Federal de 1988, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, serão considerados brasileiros natos se qualquer um dos genitores estiver a serviço da República Federativa do Brasil no momento do nascimento. Ou seja, não é necessário que ambos estejam a serviço do país, basta que um deles exerça essa função. Além disso, os filhos de brasileiros nascidos no exterior também podem ser considerados brasileiros natos caso sejam registrados em repartição brasileira competente, como consulado ou embaixada, ou venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. Questão número 6. Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente. Apenas após processo judicial no qual seja homologada a opção, será considerada brasileira nata a pessoa que, nascida no estrangeiro, seja filha de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. De acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal de 1988, a pessoa nascida no exterior, filha de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil, é considerada brasileira nata automaticamente, sem necessidade de processo judicial para homologação da opção de nacionalidade. A exigência de opção pela nacionalidade só se aplica aos casos previstos na linha C do mesmo artigo, que trata de filhos de brasileiros nascidos no exterior que não estavam a serviço do Brasil. Esses devem residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após a maioridade. Ou seja, no caso específico apresentado na questão, a nacionalidade não depende de homologação judicial, pois já está garantida constitucionalmente. Questão número 7. Julgue o item seguinte relativo ao direito de nacionalidade. Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a 2 requisitos de aquisição de nacionalidade primária, o direito de sangue e o direito de solo. Certo ou errado?
Gabarito, certo. Justificativa. Os indivíduos que possuem multinacionalidade geralmente adquirem suas nacionalidades primárias com base em dois critérios principais. 1. Jus sanguinis, direito de sangue. A nacionalidade é transmitida pelos pais, independentemente do local de nascimento. Muitos países adotam esse princípio, permitindo que filhos de cidadãos nacionais sejam reconhecidos como cidadãos, mesmo que nasçam no exterior. 2. Jus soli, direito de solo. A nacionalidade é atribuída com base no local de nascimento. Países que seguem esse critério conferem automaticamente a cidadania às pessoas nascidas dentro de seu território, independentemente da nacionalidade dos pais. Assim, indivíduos com dupla ou múltipla nacionalidade podem ter adquirido sua nacionalidade por um ou ambos esses critérios, dependendo das leis de cada país envolvido. Questão número 8. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte. Situação hipotética. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Para julgar o item, é preciso analisar o artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal de 1988. A situação hipotética descreve que João nasceu em país estrangeiro. Sua mãe é brasileira. Ele não foi registrado em repartição brasileira competente, consulado ou cartório no Brasil. Atualmente, ele tem 21 anos, atingiu a maioridade civil e reside no Brasil. Ele pretende optar pela nacionalidade brasileira. De acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha C, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, consulado ou cartório no Brasil, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. No caso de João, ele se enquadra na segunda parte dessa linha. 1. Nasceu no estrangeiro de mãe brasileira. 2. Veio a residir no Brasil. 3. Atingiu a maioridade, 21 anos. 4. Pretende optar pela nacionalidade brasileira. Preenchendo esses requisitos, João poderá, de fato, adquirir a condição de brasileiro. Questão número 9. Julgue o item seguinte acerca dos direitos e garantias fundamentais. No Brasil, o voto é obrigatório para os maiores de 16 anos. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Para julgar o item, é necessário consultar o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante: inciso 1º, plebiscito; inciso 2º, referendo; inciso 3º, iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2º, facultativos para: a linha A, os analfabetos; a linha B, os maiores de 70 anos; a linha C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. De acordo com o texto constitucional, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. Para os maiores de 16 e menores de 18 anos, o voto é facultativo. A afirmação do item de que, no Brasil, o voto é obrigatório para os maiores de 16 anos está incorreta. Questão número 10. Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF, no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, à organização político-administrativa, aos servidores públicos, aos direitos políticos e à segurança pública. O cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado implica a perda dos direitos políticos, ficando o indivíduo impedido de alistar-se como eleitor ou eleger-se, já que a nacionalidade brasileira é pressuposto para o exercício de direitos políticos. Certo ou errado? Gabarito certo. Justificativa.
De acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, a perda da nacionalidade brasileira ocorre quando há cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Como a nacionalidade brasileira é um pressuposto para o exercício dos direitos políticos, o indivíduo que perde a nacionalidade fica impedido de alistar-se como eleitor e de se candidatar a cargos eletivos. Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que o cancelamento da naturalização só pode ocorrer por via judicial, garantindo o devido processo legal. Questão número 11. No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do Presidente da República, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal de 1988 e o entendimento do STF. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos, desde que não sejam analfabetos. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Para julgar o item, é necessário consultar o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante. Inciso 1º, plebiscito. Inciso 2º, referendo. Inciso 3º, iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2º, facultativos para: a linha A, os analfabetos; a linha B, os maiores de 70 anos; a linha C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Considerando a redação da CF de 88, temos: voto obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Voto facultativo: maiores de 70 anos, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos. O item afirma que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros com idade entre 18 anos e 70 anos, desde que não sejam analfabetos. Essa afirmação está correta de acordo com a interpretação conjunta dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição de 88. Os analfabetos, independentemente da idade, têm voto facultativo. Portanto, a obrigação de votar para a faixa etária entre 18 e 70 anos se aplica apenas aos que não são analfabetos. Questão número 12. Acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do poder executivo e do regime de precatórios, julgue o item que se segue com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF. O regime constitucional relativo ao preenchimento do cargo eletivo de prefeito municipal prevê o cumprimento dos seguintes requisitos, entre outros: ter idade mínima de 18 anos, ser registrado por partido político e obter a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Vamos analisar os requisitos para o cargo de prefeito municipal. Idade mínima. A idade mínima para concorrer ao cargo de prefeito é de 21 anos, completados até o dia da posse. O item afirma 18 anos, que é a idade mínima para vereador. Registro por partido político. É um requisito verdadeiro. Para concorrer a qualquer cargo eletivo no Brasil, incluindo de prefeito, é obrigatória a filiação partidária e o registro da candidatura pelo partido. Maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Este requisito é falso. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, não habitantes, a eleição para prefeito é decidida por maioria absoluta dos votos válidos, excluídos brancos e nulos, no primeiro turno. Caso nenhum candidato atinja a maioria absoluta, há segundo turno entre os dois mais votados. Questão número 13. Acerca de noções de cidadania, julgue o item que se segue. A Constituição Federal de 1988 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs sem qualquer restrição. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa.
A Constituição Federal de 1988, de fato, ampliou a cidadania e o direito ao voto no Brasil. No entanto, ela não instituiu o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs sem qualquer restrição. O artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Além disso, o parágrafo 2º do mesmo artigo impede o alistamento eleitoral de estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, dos conscritos. Portanto, existem restrições e casos de voto facultativo, o que torna a afirmação do item incorreta. Questão número 14. Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. O direito de votar e de ser votado sintetiza uma das características dos direitos fundamentais como a universalidade, ou seja, deve abranger todos os indivíduos, indiferentemente de nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A universalidade é, de fato, uma característica importante dos direitos fundamentais, significando que eles se destinam a todos os indivíduos, sem distinções arbitrárias de raça, sexo, credo, etc. No entanto, o direito de votar e de ser votado, o sufrágio universal, não é absolutamente no sentido de abranger todos os indivíduos sem qualquer restrição. A própria Constituição Federal estabelece algumas restrições e condições para o exercício do direito de votar e ser votado, como idade mínima. Para votar, a idade mínima é 16 anos, facultativo entre 16 e 18 e obrigatório a partir dos 18. Para ser votado, as idades variam conforme o cargo, 18 para vereador, 21 para prefeito, etc. Nacionalidade. Em regra, apenas brasileiros podem votar e ser votados. Há exceções para portugueses com estatuto de igualdade, que podem votar. Alistamento eleitoral. É preciso estar alistado na Justiça Eleitoral. Pleno exercício dos direitos políticos. Pessoas com condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, por exemplo, têm seus direitos políticos suspensos e não podem votar ou ser votadas. Conscritos. Durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos não podem alistar-se como eleitores. Analfabetos. Embora possam votar facultativamente, não podem ser votados para cargos eletivos. Portanto, embora o princípio da universalidade dos direitos fundamentais busque a inclusão e a não discriminação, no caso específico do direito de votar e ser votado, existem limitações e condições estabelecidas pela própria Constituição e pela lei, o que torna a afirmação de que não há qualquer restrição incorreta. Questão número 15. Com base na Constituição Federal de 1988, CF, e no entendimento doutrinário acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Considere que um militar da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, há mais de 15 anos no exercício do cargo, pretenda se candidatar a prefeito do município. Nesse caso, ele poderá ser candidato às eleições desde que se afaste das atividades a tempo de cumprir a condição de elegibilidade da filiação partidária e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Análise das informações do item. O militar é da ativa e possui mais de 15 anos de serviço. A Constituição determina que o militar com mais de 10 anos de serviço deverá ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente à inatividade no ato da diplomação. A agregação ocorre após o registro da candidatura e não exige o afastamento para fins de filiação partidária, pois a filiação deve ocorrer pelo menos 6 meses antes do pleito, mas a agregação ocorre após o registro da candidatura, conforme entendimento do TSE. O trecho, desde que se afaste das atividades a tempo de cumprir a condição de elegibilidade da filiação partidária, é impreciso e leva ao erro, pois não há exigência de afastamento para fins de filiação partidária para militar com mais de 10 anos de serviço. Portanto, esse ponto compromete a correção da assertiva. Conclusão.
O erro está na parte que diz que o militar deve se afastar das atividades para cumprir a condição de filiação partidária, o que não é exigido pela Constituição para militares com mais de 10 anos de serviço. O correto seria mencionar que ele será agregado após o registro da candidatura e, se eleito, passará a inatividade na diplomacia. Questão número 16. A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte. Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Os direitos políticos se dividem em direitos políticos ativos, referem-se à capacidade de votar, sufrágio. É o direito de o cidadão participar ativamente do processo eleitoral, exercendo seu voto para escolher seus representantes. Direitos políticos passivos, referem-se à capacidade de ser votado, ou seja, de se candidatar e ser eleito para um cargo eletivo, elegibilidade. A afirmação do item confunde os direitos políticos ativos com os direitos políticos passivos. Questão número 17. Acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue. Referendo é uma consulta ao povo quanto a assunto já transformado em lei, enquanto plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A definição apresentada está de acordo com o entendimento doutrinário e legal sobre referendo e plebiscito no Brasil. Plebiscito é uma consulta prévia ao povo sobre determinada matéria relevante, política, institucional ou constitucional, antes que esta seja transformada em lei ou norma. O povo decide sobre a conveniência ou não da medida. Referendo. Referendo é uma consulta posterior à aprovação de uma lei ou medida, para que o povo a ratifique ou rejeite. A lei já existe, e sua validade depende da aprovação popular. Ambos são instrumentos de democracia direta, mas se distinguem pelo momento da consulta. Questão número 18. A respeito da teoria e do regime jurídico dos direitos fundamentais, julgue o item que se segue à luz das disposições da CF. Legislação infraconstitucional pode condicionar o exercício de direitos políticos à idade. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A assertiva está correta, pois a Constituição Federal de 1988 admite que a legislação infraconstitucional imponha condições etárias para o exercício dos direitos políticos, especialmente no que se refere ao direito de ser votado, sufrágio passivo. Embora os direitos políticos sejam direitos fundamentais e tenham proteção reforçada, o próprio texto constitucional prevê limites e requisitos para seu exercício, como a idade mínima para candidatura a determinados cargos públicos, e autoriza a regulamentação por lei infraconstitucional. Constituição de 1988, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º. São condições de elegibilidade, na forma da lei. A. A idade mínima de: a linha A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. A linha B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A linha C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. A linha D, 18 anos para vereador. A lei infraconstitucional, ao regulamentar essas regras, pode detalhar procedimentos e prazos para verificação dessas idades, como o momento em que se deve comprovar a idade mínima, registro de candidatura, posse, etc. A legislação infraconstitucional pode sim condicionar o exercício de direitos políticos à idade, desde que respeite os parâmetros constitucionais. Questão número 19. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada desde que sua edição se dê no mínimo 180 dias antes do pleito eletivo. Certo ou errado?
Gabarito: errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 16, estabelece o princípio da anterioridade eleitoral, também conhecido como princípio da anualidade eleitoral ou da inovação do processo eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não explicando a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Isso significa que qualquer alteração na legislação eleitoral só pode ser aplicada após decorrido um ano da data de sua publicação. O objetivo desse princípio é garantir segurança jurídica, evitar mudanças de última hora que possam beneficiar ou prejudicar candidaturas e assegurar a estabilidade do processo eleitoral. Portanto, uma lei que altere o processo eleitoral, editada no mesmo ano das eleições municipais, não poderá ser aplicada nestas eleições, independentemente do prazo de 180 dias. O prazo mínimo é de um ano antes do pleito. Questão número 20. Julgue o item seguinte com relação aos direitos sociais e políticos. Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência nas decisões públicas. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa. Embora os direitos políticos, de fato, garantam a participação na vida política e a influência nas decisões públicas e sejam titularizados por brasileiros, eles não são livremente exercidos por todos os brasileiros e nem sempre de forma irrestrita. Existem diversas condições e restrições para o exercício dos direitos dos políticos, tanto os ativos, votar, quanto os passivos, ser votado, conforme a Constituição Federal de 1988. Idade mínima. Para votar, 16 anos, sendo facultativo entre 16 e 18 e obrigatório a partir dos 18. E para ser votado, variando conforme o cargo. Alistamento eleitoral. A pessoa precisa estar com a Justiça Eleitoral. Nacionalidade. São direitos de brasileiros natos ou naturalizados. Estrangeiros e conscritos, durante o serviço militar obrigatório, não votam nem são votados. Situações de inelegibilidade. A Constituição e a Lei Complementar, Lei da Ficha Limpa, por exemplo, estabelecem diversas situações que tornam o cidadão inelegível, como condenações criminais, rejeição de contas públicas, etc. Causas de suspensão ou perda dos direitos políticos, como condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, improbidade administrativa, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Portanto, a afirmação de que são livremente exercidos por todos os brasileiros é imprecisa devido a essas restrições e condições. Questão número 21. Acerca dos direitos políticos, julgue o item a seguir. As ações de impugnação de mandato eletivo tramitam necessariamente em segredo de justiça. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa. A assertiva está correta, pois a Constituição Federal de 1988, ao tratar das ações de impugnação de mandato eletivo, determina expressamente que devem tramitar em segredo de justiça. Base legal: Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 10 e 11. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Explicação. A ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, é usada para anular o mandato de um candidato eleito com base em abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Por envolver questões sensíveis à honra e à imagem dos envolvidos, a Constituição exige segredo de justiça, para proteger as partes envolvidas, ainda que o julgamento seja posteriormente publicado. Questão número 22. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, dos partidos políticos e da organização do Estado, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal de 1988. A CF assegura aos partidos políticos autonomia para sua organização interna, inclusive para adotar os critérios próprios de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada, contudo, a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa.
A assertiva está correta e está em conformidade com a redação atual da Constituição Federal de 1988, após a Emenda Constitucional número 97 de 2017, que alterou as regras sobre coligações partidárias. Base legal. CF de 88, artigo 17, parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Explicação. Os partidos políticos têm autonomia garantida constitucionalmente para se organizar e decidir como participar do processo eleitoral. Podem formar coligações nas eleições majoritárias, presidente, governador, prefeito e senador. Mas estão proibidos de formar coligações nas eleições proporcionais, vereadores, deputados federais, estaduais e distritais, com o objetivo de fortalecer o sistema partidário e evitar fraudes ao sistema representativo. Questão número 23. A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgue o item que se segue. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, os partidos políticos submetem-se ao dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e aos tribunais de contas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. De acordo com o artigo 17, inciso 3º da Constituição Federal de 1988, os partidos políticos têm o dever de prestar contas exclusivamente à Justiça Eleitoral, e não aos tribunais de contas. A fiscalização das contas partidárias, incluindo o uso de recursos públicos, é realizada pela Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação eleitoral. Embora os tribunais de contas tenham competência para fiscalizar a aplicação de recursos públicos em diversas áreas, no caso dos partidos políticos, essa responsabilidade recai sobre a Justiça Eleitoral. Portanto, a afirmação está incorreta ao mencionar que os partidos também se submetem aos tribunais de contas. Questão número 24. Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir. Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar de seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não o torne inelegível na eleição subsequente. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A regra da fidelidade partidária se aplica somente aos parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, vereadores, deputados estaduais, distritais e federais. Os senadores, eleitos pelo sistema majoritário, não estão sujeitos à perda do mandato caso se desliguem do partido pelo qual foram eleitos. Isso foi consolidado pela súmula número 67 do Tribunal Supereleitoral. A Constituição Federal de 1988, no artigo 17, parágrafo 6º, determina que os deputados e vereadores perdem o mandato ao se desfiliar do partido sem justa causa, salvo em casos específicos, como anuência do partido ou hipóteses previstas em lei. Questão número 25. No que se refere a partidos políticos, julgue o próximo item. Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e no municipal. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, no artigo 17, parágrafo 1º, assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e funcionamento, incluindo a escolha de critérios para coligações nas eleições majoritárias, presidente, governador e prefeito. No entanto, a Emenda Constitucional número 97 de 2017 vedou a celebração de coligações nas eleições proporcionais, deputados e vereadores. Além disso, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas nos âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal. Questão número 26. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
A utilização de organização paramilitar por determinado partido político em um estado da federação é permitida, desde que autorizada pelo governador desse estado e pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. A Constituição Federal, no artigo 17, parágrafo 4º, veda expressamente a utilização de organização paramilitar por partidos políticos. Isso significa que nenhuma autoridade estadual ou tribunal eleitoral pode autorizar tal prática, pois ela é proibida em qualquer circunstância. Além disso, a Lei nº 9096 de 1995, que regulamenta os partidos políticos, reforça essa proibição. Essa restrição visa garantir a ordem democrática, evitando que partidos políticos utilizem forças organizadas para fins eleitorais ou políticos. Portanto, qualquer partido que tente adotar uma estrutura paramilitar estará violando a Constituição e a legislação eleitoral. Questão número 27. Considerando que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei eleitoral, devendo seus estatutos ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral do estado em que estiverem sediados. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. De acordo com o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil e, após isso, devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Não há exigência de registro nos Tribunais Regionais Eleitorais, TRS, apenas no TSE. Essa regra garante que os partidos tenham caráter nacional, conforme previsto na legislação eleitoral. Questão número 28. Julgue o item subsecutivo referente aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado brasileiro. Em respeito à autonomia dos entes da Federação, a Constituição Federal autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro dos estatutos do partido no Tribunal Regional Eleitoral correspondente no prazo legal. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, no artigo 17, inciso 1º, estabelece que os partidos políticos devem ter caráter nacional, ou seja, não é permitida a criação de partidos políticos estaduais. Além disso, para que um partido político seja formalmente reconhecido, ele deve adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil e, posteriormente, registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e não no Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, a afirmação está incorreta ao sugerir que a Constituição autoriza partidos estaduais. Questão número 29. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, no artigo 17, inciso 2º, proíbe expressamente que partidos políticos recebam recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou se subordinem a eles. Essa regra visa garantir a soberania nacional e evitar influências externas no sistema político brasileiro. Além disso, a Lei nº 9096 de 1995, que regulamenta os partidos políticos, reforça essa proibição. Portanto, mesmo que um partido declare esses valores em sua prestação de contas, ele não pode receber tais recursos, pois isso violaria a legislação vigente. Questão número 30. Considerando que dispõe as normas a respeito dos direitos políticos e partidos políticos constantes da Constituição Federal, julgue o seguinte item.
Apesar de terem organização e caráter nacional, os partidos políticos no Brasil não estão obrigados à vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, no artigo 17, parágrafo 1º, assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e funcionamento, incluindo a escolha de critérios para coligações nas eleições majoritárias. No entanto, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas nos âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal. Isso significa que um partido pode ter candidatos diferentes em cada esfera, sem necessidade de alinhamento obrigatório entre eles.